Que final de semana incrível, hein, meus amigos? O recado foi dado, e foi dado em alto e bom som em praça pública para quem quisesse ouvir. Depois de ser humilhado internacionalmente com a sanção da Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes agora provou do veneno aqui dentro do Brasil. Em um discurso simplesmente majestoso em Belo Horizonte, Nicolas Ferreira não só humilhou o ministro, como proferiu a frase que para mim resume tudo. Alexandre de Moraes, sem toga, você não é nada. A direita não se curva mais, e a humilhação do xerife de Brasília está apenas no início. Antes da gente começar, boa segunda-feira, uma ótima semana para todos, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jonas Augusto, e esse é o canal Orgulho Soberano. Se você é novo por aqui, te faço um convite, se inscreva no canal para receber novos conteúdos, e se você já é de casa, já clica no like para ajudar o canal. Bora lá? Vamos mergulhar fundo no que aconteceu domingo agora em Belo Horizonte, porque aquele discurso do deputado Nicolas Ferreira não foi apenas mais um ato político em meio a tantos outros. Para mim, ele foi um marco, um verdadeiro divisor de águas na forma como a oposição lida com o autoritarismo que se instalou em nosso país. Por muito tempo, a gente viu a direita acuada, na defensiva, tentando se explicar, se justificar, quase pedindo desculpas por existir. O medo, a gente precisa ser honesto, era palpável. O medo da caneta de um ministro, o medo de ter suas redes sociais bloqueadas, suas contas congeladas, ou pior, de ser alvo de uma operação de busca e apreensão às 6 da manhã. Esse clima de terror que foi cuidadosamente construído para paralisar qualquer tipo de oposição, parece que finalmente começou a se dissipar. Veja, ainda não estamos a salvo, mas a tendência é as coisas melhorarem e o discurso do Nicolas foi a prova viva disso. O que mudou? A sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes mudou tudo. A partir do momento em que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, olhou para o que estava acontecendo aqui e disse, chega, carimbando o ministro como um violador de direitos humanos, a aura de poder inabalável dele começou a ruir. Ele foi exposto, foi desnudado no palco mundial. A armadura de guardião da democracia, que a grande mídia e seus aliados tentaram forjar para ele, foi despedaçada. E o que o Nicolas Ferreira fez, com uma coragem e uma inteligência admirável, foi dar o golpe final nessa armadura já danificada. Pensem na cena. Milhares de pessoas reunidas em Belo Horizonte, um ato de resistência pacífica e no palco um dos maiores representantes da nova direita brasileira. Ele tinha a atenção do país e ele não desperdiçou a oportunidade. Ele poderia ter feito um discurso genérico falando de pautas econômicas ou criticando o governo Lula de forma ampla, mas não. Ele escolheu ir direto na ferida, no coração do problema, ele escolheu falar diretamente com o homem que para muitos se tornou o símbolo dos excessos no Brasil, e a forma como ele fez isso foi genial. Ele começou a fala dele com uma ironia fina, quase um elogio. Alexandre de Moraes, você é um cara corajoso. Por um instante, quem estava ouvindo pode ter ficado confuso. Mas aí veio a segunda parte da frase, a parte que desmontou completamente a figura do ministro. Mas sem toga você não é nada. Essa frase para mim é de uma profundidade imensa. O que o Nicolas está dizendo ali é que o poder do Moraes não é um poder legítimo, não é um poder que emana do respeito, da sabedoria ou da justiça de suas decisões. É um poder emprestado, um poder que vem de um pedaço de pano preto e de uma cadeira no Supremo. É um poder institucional e não pessoal. E ao dizer isso, ele desumaniza a figura do tirano e o reduz ao que ele realmente é. Um funcionário público que está, na visão de muitos, abusando do cargo que ocupa. Essa fala é o fim do medo. É um deputado federal, em praça pública, dizendo para o homem mais temido da República que ele não é temido por quem ele é, mas pelo cargo que ele temporariamente ocupa. É a inversão completa da lógica do terror. O terror funciona quando a vítima se sente pequena e o algoz se sente gigante. O que o Nicolas fez foi mostrar que o gigante, na verdade, é um homem comum e que a sua força está na ferramenta que ele usa e não nele mesmo. E ele continuou. Nós muito bem sabemos que o STF não é o dono do Brasil. É outra frase poderosa que reforça a ideia de que o poder emana do povo e que as instituições, incluindo a mais alta corte, são servas do povo e não o contrário. Depois disso, ele fez piadas com a situação do ministro, falando que teve dia Magnitsky na quarta-feira, em que a sanção foi aplicada. É a ridicularização como arma política, é mostrar para o adversário que
O golpe que ele sofreu não apenas o enfraqueceu, mas também virou motivo de piada. E não há nada que desmoralize mais um tirano do que o riso. Depois ele ainda defendeu Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele não violou soberania nenhuma, e ele defende a articulação internacional da direita, mostrando que buscar ajuda em democracias consolidadas contra abusos que acontecem aqui é um ato legítimo de resistência. E aqui o Nicolas faz uma coisa que eu achei brilhante. Ele expõe a hipocrisia da esquerda. Ele lembra que o próprio Lula, quando era oposição, vivia recorrendo a fóruns internacionais, vivia pedindo a intervenção de outros países, vivia criticando o Brasil lá fora. Mas quando a direita faz o mesmo, de repente vira crime de lesa pátria. O Nicolas mostra esse duplo padrão de forma muito clara. Ele cita o apoio de Lula à ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção em seu país. Isso não é uma interferência na soberania argentina. Ele lembra do uso de um avião da FAB para trazer a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, também investigada por corrupção. Para o Brasil, isso não é usar a máquina pública para interferir nos assuntos de outro país? A conclusão é óbvia. Para a esquerda, a soberania é um conceito flexível, que só vale quando lhes convém. E depois de desmoralizar o ministro e de expor a hipocrisia da esquerda, Nicolas aponta o caminho. Ele define com clareza as prioridades do movimento conservador a partir de agora. Em primeiro lugar, o fora Lula. Em segundo, o impeachment de Moraes. É uma estratégia inteligente porque ele coloca a responsabilidade primária no Poder Executivo, que na visão dele é o grande responsável pelo caos político e econômico que vivemos. E, em seguida, ele aponta para a necessidade de resolver o problema no Judiciário, que se tornou um braço político do governo. Ele dá um norte, uma direção para a energia e a indignação de milhões de brasileiros. O que a gente viu em Belo Horizonte foi a consolidação de Nicolas Ferreira não apenas como um fenômeno de redes sociais, mas como um verdadeiro líder de um movimento popular. Um líder que não tem medo, que sabe usar ironia, que domina a retórica e que principalmente entende o sentimento do povo. Aquele discurso não foi apenas um ataque ao Alexandre de Moraes. Foi uma declaração de independência da direita brasileira. Foi o grito de um movimento que se recusa a ser calado, que se recusa a viver com medo. A sanção da Lei Magnitsky foi o evento que abriu a porta, mas foi a coragem de líderes como o Nicolas que chutou essa porta e a escancarou. Ele mostrou para todo o Brasil que o rei está nu, que o homem por trás da toga é apenas um homem e que o seu poder só existe enquanto nós permitirmos, enquanto nós o temermos. A partir do momento em que o medo dá lugar ao deboche, ao riso, à humilhação pública, o poder do tirano começa a se esvair. E foi exatamente isso que aconteceu naquele palco. O Nicolas não estava apenas discursando para uma multidão. Ele estava simbolicamente retirando a toga de Alexandre de Moraes e mostrando para todo mundo que por baixo dela não havia nada além de um homem comum, com suas vaidades, suas obsessões e agora com o seu medo. Esse momento que a gente vive é histórico e o discurso do Nicolas em Belo Horizonte, para mim, foi um dos capítulos mais importantes. A coragem dele representa o sentimento de milhões de brasileiros. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também sente que os poderes de Moraes estão sendo minados? Acredita que a frase "sem toga você é nada" resume bem a situação do ministro agora? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre esse momento importante da nossa política. Se você também se sentiu representado pela coragem do Nicolas, deixe o seu like e, o mais importante, compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa ver que a gente não está mais de cabeça baixa. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos novos assim que eles forem postados. Um grande abraço, até mais.